Então, já está gravando, sejam todos muito bem-vindos, pessoal, mais um culto da nossa Igreja Apostólica, restaurando os princípios eternos de Deus. Então, hoje é um dia muito especial, né? Hoje, às 18 horas, nós entramos no Rosh Hodesh, do mês de Tisrei, que é o 7º mês do calendário bíblico. E para quem não tem acompanhado desde quando essa igreja iniciou esse trabalho, então eu vou falar, para quem não sabe ainda, o que é o Rosh Hodesh. Então, Rosh Hodesh significa literalmente cabeça do mês, né? É o primeiro dia do mês do calendário bíblico, que foi o calendário estabelecido por Deus, ok? Então, eu já falei sobre isso, mas eu vou reforçar, né, nas ministrações que me acompanham desde o começo, eu já falei a respeito, né, que nós fomos submetidos a um calendário, que é um calendário gregoriano, por conta do Papa Gregório, né, 13, ele estabeleceu um calendário baseado na Terra, né, no movimento da Terra ao redor do Sol, porém ele consagrou os dias, os meses e os anos aos deuses pagãos, né, aos deuses gregos, e foi representado pelos signos do zodíaco, certo? Então é muito importante para quem quer ter uma libertação total e absoluta, entrar no tempo e nas estações estabelecidas pelo próprio Deus, pelo nosso Senhor, e não pelo homem, tá? Então, no Rosh Hodesh, nós comemoramos, né, a festa da Lua Nova, que é uma festa pequena, que é uma festa menor. E conforme está escrito em Números 10, 10, né, nós entregamos as nossas primícias nesse portal. Nesse portal, quando abre, né, o Rosh Hodesh, então hoje às 18 horas nós abrimos o Rosh Hodesh, então ele vai ficar aberto até amanhã, né, até amanhã no pôr do sol, então é quando, né, nós entregamos as primícias, né, ao Senhor dentro desse portal. Então, olha só que esse mês de Tisrei, ele tem uma peculiaridade, aliás, várias. E uma delas é que nós estamos iniciando a estação espiritual do outono, tá? Então, lá no hemisfério norte, está iniciando a estação física do outono, né? Aqui nós acabamos de entrar recentemente na primavera, né? Porém, quem acompanha e quem lê a Bíblia, né, quem segue os princípios bíblicos, sabe que o nosso referencial está em Israel. Israel fica no hemisfério norte. Então, aqui, ainda que nós estamos na estação da primavera, né, em termos espirituais, né, nós estamos começando agora, né, hoje, nós começamos a estação do outono, a estação espiritual do outono, ok? Então, o outono, ele representa a paternidade de Deus e traz um tempo de governo e de descanso, certo? Então, assim como as árvores, elas reduzem a atividade metabólica delas, nós também precisamos reduzir o nosso ritmo, né, de trabalho e nos entregar ao descanso e à paternidade do Pai, ok? Então, a nossa vida, nós somos comparados a árvores na palavra de Deus, ok? Então, eu quero falar agora para vocês, né, desse primeiro mês, né, da estação de outono, que é Tisrei. Então, nesse mês nós temos 3 comemorações ou 3 festas bíblicas importantíssimas, que é Yom Teruah, ok? Que é hoje. Nós temos Yom Kippur, né? Que o portal do Yom Kippur abre às 18 horas do dia 11 de outubro e fica 24 horas aberto. Depois nós temos a festa de tabernáculos, que o portal da festa de tabernáculos abre às 18 horas do dia 16 de outubro e permanece por 7 dias, ok? Então, esse mês é um mês muito festivo mesmo, né? Não é à toa que o 7º mês, né, do calendário bíblico, né, ele está, se você for fazer uma conexão com a 7ª letra do alfabeto hebraico, né, que é o Zain, o Zain significa coroa ou espada, tá?
Então, no Yom Teruah, que a partir de hoje é comemorada a festa das trombetas, certo? Então, o que significa isso? Nós anunciamos, as trombetas é o shofar, ok? Então, nós anunciamos tocando o shofar ou ouvindo o som do shofar, né? Porque o som do shofar, ele tem algo muito espiritual. Ele emite uma frequência de som muito espiritual, ok? Uma hora eu falo sobre o shofar aqui para vocês, mas nós anunciamos, tocando ou ouvindo o shofar, nós anunciamos que o rei, ele sai do campo e se assenta no seu trono de juízo, ok? E ele vai permanecer até Yom Kippur, onde um tribunal é estabelecido, onde o tribunal do eterno Deus é estabelecido, a fim, né, de que os homens, todos os homens, sejam julgados e pesados e se faça justiça, ok? Preparando-nos para a plena comunhão com o Senhor em tabernáculos, certo? Mas aqui nós temos algo assim bem interessante que eu quero fazer uma reflexão junto com vocês sobre a evolução do que aconteceu desde o mês de Elul, né? No mês de Elul, quando eu falei do Rosh Hodesh do mês de Elul, quando nós entramos no mês de Elul, né, nós também, a orientação foi que nós viéssemos ouvir o som do shofar ou tocar, né, todas as manhãs, só que era para declarar que o rei estava em campo, porque em Elul o rei está em campo. Só que hoje, às 18 horas, né, quando o portal de Rosh Hodesh, ele abre, o que acontece? Nós comemoramos a festa de Yom Teruah, que é a festa das trombetas. Então, nós passamos a declarar que o rei ele saiu do campo. E agora ele vai se assentar no seu trono para julgar, ok? Então, aí, no Yom Kippur, né, se a sentença for favorável aos homens, ou seja, se o rei dos reis, né, se ele, o rei do universo, se ele olhar para cada um dos homens e ele enxergar, se ele vê arrependimento genuíno nos corações, aí, para essas pessoas, né, que o rei dos reis enxerga, né, arrependimento genuíno, quebrantamento, o que vai acontecer? Confissão, a pessoa precisa liberar perdão, libera perdão, precisa se reconciliar com o próximo, reconcilia, enfim, quando o Senhor, quando o Rei dos Reis, ele olha para essa atitude, então, com certeza, essa pessoa ela vai ser absolvida, ok? Essa absolvição, ela diz respeito a um decreto que existia no mundo espiritual contra ela, sendo que o acusador é Satanás, ok? Mas quando ela passa por esse tribunal, né, dependendo da atitude, da disposição dela de se consertar com Deus, ok? Se isso acontece, aí então o Senhor absolve essa pessoa. Então, essa sentença contra ela é dissipada no mundo espiritual, ok? Então, isso é muito forte. Então, é um portal poderosíssimo de libertação, ok? Então aí o rei libera essa pessoa para tabernacular com o Senhor na festa dos tabernáculos, ou em Sucote, ou na festa das cabanas, né? Que é a mesma coisa, ok? Então, de repente você pode me perguntar, mas é possível a pessoa não ser absolvida pelo Senhor? Como que isso é possível? Sim, é possível, porque se a pessoa ela for dura de coração, por isso que eu gosto de bater muito em algumas teclas, porque aqui você não pode enxergar isso como algo religioso. Você não pode enxergar isso como algo religioso. Você tem que entender que não é a data simplesmente que vai fazer a diferença na sua vida. Não é você somente cumprir o protocolo que vai fazer a diferença na sua vida. Não. O que vai fazer a diferença na sua vida é a sua atitude. É a nossa parte. Porque a nossa parte
É a única coisa que Deus não faz. A parte dele ele já fez, mas a nossa parte ele não faz. Então, infelizmente, tem muitas pessoas, né, que até já participaram de algum momento, em anos anteriores aí, de Yangpur, porque eu recebo mensagens e eu sei do que eu estou falando, e já me falaram que não aconteceu nada. Só que aí, eu te pergunto, você fez além do protocolo, cumpriu o protocolo certinho, de ler a palavra, de ouvir o shofar ou tocar o shofar todas as manhãs, de entregar a sua tzedakah, de orar direcionado para o Senhor te mostrar quais são os decretos contra você no mundo espiritual, mas você fez a sua parte, que é confessar, se arrepender, deixar o pecado, se reconciliar quando Deus manda reconciliar, ou de repente liberar perdão para quem você tem que liberar perdão. Você fez aquilo que Deus te mostrou? Porque Deus mostra. Eu não tenho dúvida que Deus mostra. Ele mostra. Porque quando você pede, ele mostra, porque ele é vivo. Ele está entre nós, certo? Mas a nossa atitude faz toda a diferença. A nossa atitude faz toda a diferença. Então, se não houver confissão, arrependimento, renúncia, ou seja, se a pessoa não deixar o seu pecado de estimação, ela volta para o mesmo ciclo que ela estava. Ela não sobe de nível. E aqui existe uma chave espiritual, né? Por isso que eu bato muito nessa tecla, né? Por que que eu sempre falo que o meu trabalho é fazer com que as pessoas saiam do ciclo repetitivo, né, de vitória, de derrota e fracasso. Tem gente que fica naquele ciclo repetitivo, não rompe, fica girando em círculos, né? Então, de fracasso em fracasso, de derrota em derrota. Isso não é o que o Senhor tem para mim, para você. Quando você sai desses ciclos, o que que você faz? Você completa um ciclo e sobe de nível. Completa outro ciclo e sobe de nível. E assim sucessivamente. Essa é a palavra. Essa é a palavra. O caminhar do justo é como a luz da aurora, que vai clareando, 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 até ser dia perfeito. O Senhor trabalha nas nossas vidas de glória em glória. De glória em glória. Só que Ele trabalha junto conosco. Ok? Isso é muito importante você entender. Ele trabalha junto, em comunhão. Eu e você juntos. Ok? Ele não trabalha sozinho. Ele precisa da nossa concordância, ele precisa que nós venhamos fazer a nossa parte, para que ele possa agir. Porque ele deu o livre-arbítrio para o homem. E se o homem endurecer o coração e não quiser liberar perdão, não quiser fazer o caminho de volta, não quiser fazer a reconciliação, não quiser se arrepender, não quiser deixar o pecado, ele vai respeitar. Foi ele mesmo que deu o livre-arbítrio. Então, o Senhor trabalha em conjunto comigo e com você. Então, é muito importante dizer isso. Porque as pessoas, às vezes, elas chegam com uma expectativa religiosa. Só vai comemorar o Yom Kippur, você vai fazer o jejum, vai fazer isso. Tá. Só que o mais importante é a confissão e arrependimento. Porque sem confissão e sem arrependimento não tem cura, não tem libertação, não tem nada. A pessoa continua do mesmo jeito, não tem mudança e não tem transformação. Só que o Senhor, ele é tão maravilhoso, que ele está sempre dando novas oportunidades para que nós venhamos nos consertar. Ok? Porque ele tem prazer em abençoar, porque ele é pai. Ele é pai. Então, eu estou acostumado muito com uma fala. Ai, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Ai, eu acho que Deus esqueceu de mim. Eu acho que Deus isso, eu acho que Deus aquilo. Essa ladainha tem se repetido desde o Éden. Desde o Éden. Quando o primeiro casal pecou, nenhum deles assumiu o seu erro, né? Adão culpou Eva e Deus. Eva culpou a serpente. E até hoje tem sido a mesma história. Então, as pessoas têm dificuldade de assumir os seus erros. As pessoas têm dificuldade demais da conta de falar, eu errei, eu pequei, mas eu me arrependo. Por quê? Porque o homem ele já nasce com uma raiz de iniquidade do orgulho. Essa raiz de iniquidade vem lá de trás, veio lá com a queda de Lúcifer. Na verdade, a raiz, né? Ele é o próprio orgulho.
né? Então, na verdade, ele pecou, ele cometeu uma iniquidade, né? A iniquidade de orgulho, não se arrependeu, aí ele influenciou também Adão e Eva, e isso vem de geração em geração. Então, quando nós assumimos o nosso erro, isso é maravilhoso, isso é louvável perante o Senhor. Então, essa é a chave, essa é a chave. Nós precisamos assumir os nossos erros sempre que nós erramos, ok? Porque se você não assumir o seu erro, se você não tiver a humildade de assumir que você errou, porque a humildade, né, é a chave antagônica para o orgulho, porque a humildade é o espírito que vem de Jesus. A humildade é o espírito que vem de Jesus, porque ele tinha tudo. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o grande eu sou, né? Na criação de todas as coisas ele já estava lá, mas ele se fez homem, né? Morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Passou tudo o que passou e aquela cruz, né? Tudo que ele passou era para mim e para você passar, não para ele, que era santo. Mas ele se fez homem, se fez pecador por nós. Então, quando você tem essa atitude de humildade, né, aí sim o Senhor olha e fala, eu posso confiar. Na verdade, essa pessoa, esse meu filho está querendo subir de nível. Então, essa é a chave, ok, do Yang Pur. E nós estamos sendo preparados para isso. O que é uma preparação? Nós estamos preparados por quê? Porque tem algumas pessoas, né, que estão em níveis diferentes, certo? Então, essas pessoas que não estão, de repente, acostumadas com esse mover de cura e libertação, o Senhor precisa preparar mesmo. Precisa preparar essa pessoa, precisa convencer que ela precisa liberar perdão, ou precisa se reconciliar, ou, enfim, deixar o pecadinho de estimação, ok? Porque quando a pessoa não está vivendo vida com abundância, né, que o Senhor promete sempre, né, vários textos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ele promete vida abundante, entendeu? Ou seja, ele está sempre prometendo, né, em cada livro, né, através de cada profeta, de uma forma diferente, mas de Gênesis a Apocalipse, ele promete vida e vida com abundância, ok? Vida com abundância. Em Apocalipse, aqueles que estiverem preparados vai subir arrebatados, ou então vai ser ressuscitado, porque está dormindo, para viver o quê? Abundância, bênção, plenitude, eternidade. Abundância, abundância, ok? Só que tem um detalhe aqui, tem um detalhe aqui. Essa questão da vida abundante, se a pessoa não está vivendo a vida abundante aqui, porque a vida abundante começa aqui na Terra. Quem não está vivendo a vida abundante aqui na Terra é porque tem alguma coisa de errado. E esse algo de errado é com a própria pessoa. Então, ela pode pedir para o Senhor rastrear a vida dela, que o Senhor vai revelar. E agora é um momento propício para isso. É um momento propício para isso. Porque nós estamos num portal profético. Ok? Então, essa tem que ser a sua oração. Porque você tem mais alguns dias até chegar o tribunal de Ankh-Pur. Ok? Até chegar o tribunal de Ankh-Pur. Certo? Então, o Senhor, ele quer nos subir de nível, quer encerrar um ciclo e iniciar um outro, mas depende de mim e de você. Já tem muita gente com testemunho, inclusive eu. Muita coisa maravilhosa o Senhor fez nesse mês de Elul. Muita coisa maravilhosa. Então, ele quer fazer, ele não faz acepção de pessoas, mas o Senhor gosta muito de abençoar aquelas pessoas que estão dispostas a pagar o preço. Porque não é fácil, mas é possível. E Tisrei significa liberar. É o mês da liberação de Deus. Olha que bênção. E agora eu quero trazer um esclarecimento de algo muito relevante. Eu vou falar a respeito do Rosh Hashanah. O que é o Rosh Hashanah? É o primeiro dia do ano novo dos judeus, ok? Os judeus, eles têm um calendário, tá? Um calendário que a gente chama de calendário civil, que eles comemoram hoje o ano novo.
eles comemoram o Ano Novo nessa data, que é a festa das trombetas. Porém, esse calendário não é bíblico, é um calendário judaico, ok? E o Ano Novo bíblico nós já comemoramos em Pessa, ok? Que foi o primeiro mês bíblico, que é Nissan. E eu vou ler o texto para você, que está em Êxodo 12, de 1 a 2, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês, olha só, vou repetir, este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, nós comemoramos o Rosh Hashanah, o Ano Novo Bíblico, no primeiro mês, que é Nissan. Então, cuidado quem vocês seguem, ok? Tem muita gente com muita coisa misturada. Cuidado, eu não ensino calendário judaico, eu não ensino isso, tá? Eu sou cristã, nós somos cristãos. O meu Senhor e Salvador é Cristo. Eu ensino os tempos e as estações bíblicas. Então, cuidado para você não entrar em engano, porque o calendário judaico é um calendário humano, ok? Então, as pessoas confundem. Tem algumas coisas que os judeus comemoram que são parecidas conosco, que tem essa visão de tempos e estações? Sim, sim. Os judeus, eles comemoram Pessa, comemoram Pentecoste, tabernáculo, eles comemoram. Por que eles comemoram? Porque um dos livros sagrados dos judeus é a Torá, ok? Só que eles não têm só a Torá, eles têm outros livros. Tem o Talmud, tem outros livros que são sagrados para eles também, tá? E nós não podemos esquecer que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele vem dos judeus. Ele vem dos judeus. Tanto é que quando ele confronta a mulher samaritana, ele fala que a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque ele é judeu. Ok? O nosso Salvador é judeu. Só que o que eu ensino para vocês é Bíblia. Tanto é que eu faço questão, tudo que eu falo, tudo que eu ensino, eu valido, eu fundamento com a palavra de Deus. Então, isso é só uma chamada para você tomar cuidado com quem você segue, ok? E agora eu quero falar sobre a unção da tribo desse mês, que é a tribo de Efraim, tá? Então, a tribo de Efraim tem algumas peculiaridades muito interessantes, né? Então, Efraim foi o filho caçula de José, e quando ele foi dar nome a Efraim, ele deu o nome de Efraim e liberou uma palavra. Ele falou: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, ou na terra do meu sofrimento, em algumas versões. Então, o Senhor, ele nos faz prosperar aonde nós estivermos, ok? Aonde nós estivermos, o Senhor vai nos fazer prosperar. E nesse mês nós estamos debaixo da unção dessa tribo. Efraim significa frutífero, fértil, ou aquele que multiplica, ou próspero. Então, olha que bênção, né? Então, tem uma outra particularidade também, né, de Efraim. Eu já disse que Efraim ele era o filho caçula de José, porém, ele recebeu a primogenitura por revelação profética por parte do seu avô Jacó, pouco antes de morrer. E com isso ele obteve a porção dobrada da herança, porque essa é a bênção da primogenitura. Então, tem tudo a ver com o nome dele, tudo a ver com tudo que a gente está vivendo, com essas festas. Então, assim, não perca esse tempo, não perca esse mover profético, ok? Não perca, porque o Senhor, ele quer nos abençoar, ok? Então, o mês de Tisrei é o mês de receber a multiplicação dos frutos, que não se plantou, e a unção de Efraim derrama abundância sobre todos os que obedecem aos preceitos do eterno Deus, ok? Então, a única condição para eu e você
recebermos o que não plantamos é obedecer aos princípios eternos da palavra de Deus. Então, eu quero ler um texto para vocês em Levítico 26, de 3 a 5, que diz assim: se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo. A terra produzirá colheitas, no plural, e as árvores darão frutas, no plural. As colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas, e estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Haverá bastante comida para todos e vocês viverão em segurança na sua terra. Pessoal, olha que coisa maravilhosa. Vale muito a pena pagar o preço para servir esse Pai, esse Deus fiel, ok? Vale muito a pena, porque o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. É por isso que quem não está vivendo a vida abundante, está com problema aqui, ali, acolá, seja em qualquer área da vida, pode rastrear, porque Deus vai mostrar alguma coisa de errado com você, ou com algum pecado que aconteceu na sua geração passada. Seus antepassados, pais, avós, bisavós, tataravós, e pode ser até antes que os seus tataravós. Ok? Você precisa resgatar isso, precisa pedir para o Senhor. Que tem coisa de errada, tem. Ok? E agora, para finalizar essa palavra tremenda, eu quero finalizar com o trono de ataque. Tá? Então, assim, temes, né? Eu falei que, que o calendário gregoriano, que é o calendário que nós fomos submetidos, existe, né, uma consagração. Né? Foi consagrado aos signos do zodíaco. Então, temes que age através do signo de Libra, né, vai trazer um ambiente de violência e rebelião, com um sentimento de injustiça e querendo estabelecer a justiça própria. Ok? Então, cuidado com isso. Para romper com esses ataques, nós precisamos ser conciliadores e pacificadores, dissipando o sentimento de vingança e autoritarismo, que com certeza vai querer falar mais alto. Amém? Então, agora eu vou me despedir do pessoal da internet, do YouTube. Que Deus abençoe. E até o nosso próximo culto.